todos. Eu me chamo Reitor Esperança Henrique. Eu estarei dando sequência a este minicurso chamado A Segunda Guerra Mundial, o conflito que mudou o mundo, que já foi iniciado pelo colega Guilherme Miranda, onde ele explicou todas as causas e motivações que levaram à Segunda Guerra Mundial. Neste segundo vídeo, segunda aula, eu estarei trabalhando com vocês como esta guerra se desenvolveu, como ocorreu as batalhas e como ela terminou. Antes de mais nada, dizendo que eu também sou doutorando pelo programa de pós-graduação em História pela Universidade Federal do Paraná. Então, sem mais delongas, vamos comentar então sobre este segundo capítulo desse nosso mini curso, sobre este segundo vídeo. Vamos lá. A guerra em si, ela começa no dia 1º de setembro de 1939, quando o exército alemão invade a Polônia. Esta invasão foi muito bem executada. Esta invasão de Hitler sobre a Polônia foi de uma dureza incrível, foi com uma violência bastante grande. A Polônia não teve como se sustentar, não teve como se defender diante da superioridade do exército alemão. E esta conquista ocorreu apenas em 40 dias. Nesta batalha, o exército alemão foi vitorioso e com folga, com facilidade, e tomou a metade do território polonês que lhe cabia. Quanto a isso, naquele momento, Hitler havia realizado uma aliança com Stalin, da União Soviética, e depois de Hitler ter invadido a Polônia e ter tomado a parte que lhe cabia em pouco tempo, coisa de um mês, Stalin também vai invadir a Polônia com a parte que lhe cabe. O país, então, ficou dividido entre as duas potências, ficou parte do país para a Alemanha e parte do país para a União Soviética de Stalin. Vale lembrar que, na ocasião, a aliança que havia sido feita entre Alemanha e União Soviética retardaria um conflito entre as duas potências. E antes desse conflito se abrir 2 anos depois, antes de se começar as batalhas entre eles, tanto um quanto o outro foram invadindo as terras que lhe cabiam dentro desta aliança e o espaço que cada um considerava como seu. E quando isso acontecia, a Polônia não conseguia resistir, ver o seu país dividido entre dois inimigos, e Inglaterra e França, que fazia parte dos aliados e que havia prometido uma assistência à Polônia, havia prometido à Polônia a segurança diante da tentativa de invasão de outros países, nada fez naquele momento. Então, a Polônia esteve entregue à própria sorte. E depois da frente leste ter sido garantida pela Alemanha, a Polônia ter sido conquistada com certa facilidade com a estratégia da Blitzkrieg, que era utilizada pela Alemanha. Pouco tempo depois, Hitler vai direcionar as suas forças para a França. Porém, há ali um espaço de tempo considerável. Desde finais de setembro, começo de outubro, com a Polônia já conquistada, até início de 1940, nada havia acontecido. Ficou chamado este momento como guerra de propaganda, porque os países estavam em guerra. A França aguardava uma invasão por parte da Alemanha, e essa invasão não acontecia. Esta invasão
demorava, era retardada. Então, neste momento, foi chamado de Pony War, ou Guerra de Mentira, ou também Guerra de Propaganda. Neste momento, a propaganda foi muito mais presente do que definitivamente uma ação militar. Enquanto isso, a França se preparava para a invasão que a Alemanha faria e concentra todas as suas forças no que foi chamado de linha Maginot, na fronteira com a Alemanha, ali com grandes áreas de trincheiras, grande fortalecimento da sua fronteira foi realizado. Os franceses imaginavam que aconteceria uma guerra de resistência, uma guerra de defesa longa, duradoura e penosa, tal como foi na Primeira Guerra Mundial. Mas não foi assim. Hitler contornou as defesas francesas pelo norte e foi uma vitória massacrante por parte da Alemanha em relação à França. Isso ficou guardado na história francesa como uma grande humilhação, essa derrota sofrida pela Alemanha em apenas 40 dias. Depois das forças francesas derrotadas e humilhadas diante da superioridade de luta por parte da Alemanha, aqui não havia uma superioridade material. Em questão de homens, por exemplo, o exército francês era maior que o exército alemão, mas mesmo assim sofreu uma derrota ali humilhante, uma derrota muito difícil de ser engolida. Sendo assim, Hitler continua a sua invasão, continua a sua tomada na frente ocidental. A Polônia já havia sido tomada, a França já havia sido tomada, países menores já havia sido invadido e já havia sido tomado, e o exército francês, com apoio de algumas tropas dos ingleses, iniciam uma retirada em rumo ao norte, o que foi chamado de retirada de Dunkerque. Na sua retirada em rumo ao norte, Hitler não fez uma pressão muito grande, e sem fazer essa pressão muito grande foi possível que milhares de soldados tenham sido resgatados e tenham sido salvos na travessia do norte da França para com a Inglaterra. Isso tem rendido filmes e ultimamente foi lançado um filme com o nome Dunkerque, que mostra esta retirada de certa forma heróica por parte dos aliados. Depois do continente controlado por parte da Alemanha, a direção da guerra, Hitler se direciona para o ataque à Inglaterra. Como a Inglaterra era um arquipélago que estava separado do continente, foi assim, desta forma, realizada uma guerra aérea. Hitler não pôde contar com toda a sua blitzkrieg com o uso de elementos de terra. Então, a Batalha da Inglaterra foi travada no ar. Esta batalha foi travada pelas duas forças aéreas de ambos os países. Foi travada, no caso, pela Royal Air Force por parte da Inglaterra e a Luftwaffe por parte da Alemanha. Neste momento, vale a pena comentar que o uso do avião ainda era bastante recente para meios militares. As duas forças ainda estavam em crescimento, assim como as demais por parte do mundo, mas também foi a maior batalha aérea da história. Aqui, durante a tentativa de invasão da Inglaterra ainda em 1940, esta batalha da Inglaterra ela vai se prolongar por mais 3 anos. Ela permanece até 1943. Esta batalha colocava frente a frente mais de 1.000 aeronaves em combate. Então, foi uma batalha longa, foi uma batalha demorada, sem no começo haver uma decisão mais clara
E sendo assim, a conquista da Inglaterra, pela qual Hitler imaginou que seria rápida, não aconteceu de maneira tão rápida assim, e esses combates foram ficando cada vez mais demorados e foram se estendendo por mais tempo, coisa que não estava nos planejamentos de Hitler. A ação da União Soviética neste momento, onde a aliança entre Stalin e Hitler ainda estava em vigor, foi que a União Soviética invadiu os territórios que achava que lhe cabia, que pensava que lhe cabia dentro desta aliança, dentro desta divisão. Já havia invadido metade da Polônia e também já havia invadido países ao norte, como a Finlândia, por exemplo. Mas ali foi uma invasão mais demorada do que os próprios soviéticos imaginavam. A resistência finlandesa fez com que este trabalho fosse mais longo, fosse mais demorado e não terminasse de maneira rápida como Stalin previa. Então, de maneira geral, esta é a frente ocidental. Estes anos de 1939 a 1941, como eu coloquei aqui no título, significa um avanço das forças nazistas, um momento de vitória das forças nazistas. De 1939 a 1941, a moral do exército alemão estava bastante alta devido aos seus resultados nas guerras até o momento, na guerra até o momento, que eram resultados positivos, que eram resultados que traziam uma confiança maior. Novas frentes de batalha foram se abrindo com o desenrolar da guerra. Houve uma abertura de uma frente no norte da África. Aqui, o aliado de Hitler, Mussolini, da Itália, ainda com as suas ideias de expansionismo pelo mar Mediterrâneo, tinha a intenção de ocupar o Egito. A Itália tinha aqui suas ideias expansionistas, já possuía colônia no norte da África e dessas colônias pretendiam lançar um ataque e enviar um ataque ao Egito, tomar o canal de Suez e de grande importância e estratégia econômica para os europeus, e também aquele antigo ideal de dominar o mar Mediterrâneo e trazer de volta o Império Romano, ou o que era chamado no momento como Mare Nostrum, o nosso mar. Essas eram as ideias expansionistas por parte de Mussolini. Ele tinha um efetivo de soldados muito maior do que o efetivo de soldados ingleses, então imaginava que esta vitória sobre a Inglaterra no norte da África seria, de certa maneira, fácil e rápida, mas não foi bem assim que aconteceu. A resistência inglesa na localidade foi bastante grande e esta resistência trouxe empecilhos muito grandes a Mussolini. Mussolini, vendo que a situação estava ficando perigosa e que o seu exército estava próximo de ser vencido, ele faz um apelo, faz um pedido de socorro a Hitler, e Hitler envia, então, parte de seu efetivo para o norte da África, o que foi chamado de Africa Corps. Aqui, nesta ocasião, há toda uma reviravolta. Esta frente no norte da África, de certa maneira secundária, mas com a sua importância, tem aqui um novo cenário de guerra, e Hitler acaba tendo que direcionar parte de sua força para ajudar o que a gente poderia chamar de aliado atrapalhado no norte da África. Isso fez com que a sua ideia, fez com que a sua operação de invasão à União Soviética fosse retardada, fosse atrasada em questão de 1 mês a 2 meses. Isso faria total diferença lá na frente.
isso teria tido, sim, uma grande contribuição para resultados posteriores. A frente do leste, ela vai ser aberta em meados de 1941, quando o exército alemão direciona grande parte de seu efetivo para a invasão da União Soviética. Aqui Hitler também imaginava uma vitória relativamente rápida, abrindo esta frente de batalha com invasões ao norte, ao centro e ao sul, cidades importantes da União Soviética como Moscou, Leningrado, Kiev e Stalingrado foram palco de batalhas sangrentas, de batalhas longas e batalhas demoradas. A resistência soviética foi muito maior do que a imaginada por parte dos alemães, e a guerra de poucos meses não se encerrou em poucos meses e passou a demorar anos. Esta investida e este avanço alemão foi forte no começo, foi bastante imponente no começo, mas a resistência soviética também o foi. Conseguiram travar, conseguiram frear o avanço alemão, conseguiram resistir e, a partir, com o passar dos meses, a Blitzkrieg alemã foi anulada, tornou-se então uma guerra de resistência, uma guerra longa e demorada, onde os números começaram a fazer diferença, porque toda a velocidade alemã começou a ser anulada, e também o clima do inverno soviético ajudou nesta situação. Não podemos aqui colocar uma responsabilidade total apenas no clima, mostrando que o inverno teria prejudicado e teria sido responsável pela virada na batalha, mas sim também a grande resistência por parte dos soviéticos. E assim essas guerras, essas frentes de batalhas vão se arrastar e vão demorar muito mais tempo do que os próprios alemães imaginavam. O sucesso rápido, o avanço rápido e as vitórias rápidas dos 2 primeiros anos de guerra, pela qual a Alemanha passou, não ocorreu de 1941, meados de 1941 em diante. A partir de 1942, essas frentes começam a ficar mais longas, começam a ficar mais demoradas. Hitler tem que manter um efetivo para controlar a frente oeste, a frente ocidental, tem e está vendo o seu exército sucumbindo e sendo destruído pouco a pouco na frente oriental, e não e vendo também parte de seu exército sendo empurrado de volta para dentro da Europa, ali na região do Mediterrâneo. Então, com o passar do tempo, todas essas frentes de batalha começam a ter mudanças em sua direção e no seu desfecho. Mas, até o momento, uma guerra com personagens europeus. A partir de 1941, final de 1941, melhor dizendo, temos a entrada do Japão e dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Nós podemos comentar aqui que problemas entre esses países, que uma guerra entre esses países, caramuzas entre esses dois países, já eram existentes de longa data, mas ao ocorrer um ataque do Japão aos Estados Unidos em Pearl Harbor em dezembro de 1941, duas guerras diferentes acabaram tornando-se parte de uma mesma guerra com alcance mundial. Os Estados Unidos já faziam um grande apoio e sustento, tanto econômico quanto militar, aos aliados durante a Segunda Guerra Mundial para combater Hitler. E também os Estados Unidos eram um grande empecilho nas ideias
e avanços imperialistas por parte do Japão, que já havia começado no final do século XIX e se estendia pelo começo do século XX. Vou explicar primeiramente o motivo do Japão ter feito este ataque aos Estados Unidos e a entrada na Segunda Guerra Mundial. O Japão, em meados do século XIX, o Japão era um país fechado e se abriu à industrialização e ao contato com o Ocidente. Isso evitou que o Japão passasse pelos mesmos problemas que outros países da Ásia passaram, como a China, por exemplo, que foi dividida pelas potências europeias durante o imperialismo do final do século XIX. O Japão não gostaria que isso tivesse acontecido com seu país, não queria que isso acontecesse. Para isso, foi obrigado a entrar nessa onda e nessas ideias de expansionismos imperialistas. E o Japão é um país pobre em recursos minerais, e para isso era necessário expansão para ter acesso a esses recursos minerais. A expansão começou no Oceano Pacífico, com a aquisição de alguns arquipélagos, a aquisição de algumas ilhas e também a tentativa de invasão à China. E essa invasão ocorreu no final do 19 e começo do 20. Era uma guerra à parte, eram problemas à parte, mas o Japão também possuía o seu intuito imperialista para ser uma grande nação e uma grande potência ali em finais do 19 e começo do 20. Mas chega um momento em que não há mais locais para onde o Japão poder investir em novas conquistas imperiais. E, ao mesmo tempo em que não há mais locais para o Japão investir nas suas conquistas imperiais, há um boicote por parte dos países europeus, as grandes potências europeias e os Estados Unidos, em relação ao seu comércio. Assim, o Japão se vê estrangulado e se vê sem alternativas para dar continuidade ao seu ideal expansionista. Dessa forma, a alternativa encontrada pelo governo japonês é este ataque a Pearl Harbor, que é uma base avançada dos Estados Unidos no meio do Oceano Pacífico. A ideia era um ataque surpresa, e este ataque iria deixar os Estados Unidos sem condição de resposta, sem condição de ação. Sendo assim, o Japão teria caminho livre para continuar os seus ideais expansionistas pelo Oceano Pacífico. Não foi bem assim que aconteceu. O ataque não causou o efeito esperado. Os Estados Unidos vieram mais fortes e mais poderosos nesta entrada da Segunda Guerra Mundial. Eles entram na Segunda Guerra Mundial agora de maneira oficial, e não mais apenas em apoio aos países que já combatiam o eixo. Então, os Estados Unidos declaram guerra ao Japão logo após o ataque, sendo assim, Hitler, logo após a declaração de guerra dos Estados Unidos ao Japão, em apoio ao Japão, declara guerra aos Estados Unidos. Sendo assim, a guerra inicialmente europeia torna-se uma guerra mundial. Conflitos isolados tornam-se parte de um conflito maior. E, a partir de então, a economia de guerra dos Estados Unidos, que enxerga como uma guerra industrial, vai ter uma grande importância, vai ter um grande peso na balança e vai ajudar a desequilibrar isso a favor dos aliados. Junto da invasão da União Soviética por parte da Alemanha, há aqui na frente oriental um aspecto a mais nesta guerra, um aspecto que não ocorria na frente ocidental, que é o antissemitismo, que é este teor racial que já havia sido propagado e difundido por Hitler desde a década de 20, quando ele escreveu no livro Mein Kampf, quando estava preso, Minha Luta. Ali ele demonstra, segundo o seu ponto de vista, uma diferenciação, uma
classificação racial dos seres humanos. Ele separa os seres humanos por raças superiores e por raças inferiores. E dentro dessa sua classificação, o judeu é visto como uma raça inferior e como uma raça que atrapalhou, continuava atrapalhando todo o desenvolvimento do povo alemão, como uma doença que atrapalhava o desenvolvimento de uma grande nação, era necessário exterminá-la. E esta invasão à União Soviética também é acompanhada de uma escalada desse extermínio judeu, numa escalada no antissemitismo. Os campos de concentração, os dois maiores, é o de Auschwitz e de Treblinka. Ali, milhões de judeus trabalharam de forma escrava, ajudando e ajudando a construir e a produzir artefatos de guerra e roupa para que os soldados fossem utilizados. Houve também ali experiências medicinais medonhas contra este povo. Então, o sofrimento é bastante grande. Ali há uma contabilidade, um levantamento por parte dos historiadores que estaria em média de 6 milhões de mortos desses judeus. Esta conferência de Wannsee, que aconteceu em finais de 1942, foi a reunião do alto escalão nazista para a solução final. A solução final seria aqui um ataque definitivo aos judeus, seria uma destruição definitiva ao povo judaico. Então, há aqui toda uma administração dessa morte. Não são mortes aleatórias, não é feito de maneira aleatória, é feito de maneira pensada, é feito de maneira organizada. Então, o extermínio judeu teve liderança, teve conferência e teve uma preparação para que fosse levado adiante. A continuação da guerra, os anos foram se passando dentro da guerra e, assim, as forças alemãs foram sendo empurradas novamente para dentro do território alemão original. Toda aquela expansão, aos poucos, na segunda metade da guerra, foi recrudescendo e eles foram sendo empurrados de volta para dentro do seu território. O primeiro que eu vou comentar aqui é o contra-ataque soviético. Este contra-ataque soviético ocorreu depois deles conseguirem resistir à entrada dos nazistas em seu território com grande força. Primeiro foi a resistência, foi frear este avanço dos alemães para que eles pudessem ser empurrados de volta. Mais à frente eu vou retornar a este tópico. A ofensiva no Mediterrâneo também ocorreu em direção ao norte. As terras que haviam sido tomadas, os locais que haviam sido tomados pelos alemães do norte da África foram sendo reconquistados pelos alemães, perdão, pelos ingleses, e os alemães foram sendo empurrados de volta para para dentro do seu território, para a Europa. Essa ofensiva no Mediterrâneo também aconteceu no sul da Itália, quando houve o desembarque de forças aliadas pela Sicília, pelo sul da Itália, subindo em direção ao norte. E é nesta frente que as unidades brasileiras vão atuar na guerra, que estará no próximo vídeo, no próximo capítulo, com mais detalhes. Aqui, o dia D, já em junho de 1944, que foi uma grande operação conjunta liderada pelo general Eisenhower dos Estados Unidos. Ali ele lidera um desembarque na Normandia, que é no norte da França, com uma quantidade imensa de material, de homens, de aviões e de tanques, e tudo o que poderia, em conjunto,
ir diminuindo essa resistência alemã que estava no norte da França. Destaque para esta parte que o dia D, esta abertura de uma segunda frente de batalha, já havia sido requisitada, já havia sido pedida pelo Stalin há muito tempo. Em reuniões com os chefes aliados, Stalin pressionava tanto a Churchill quanto a Roosevelt para a abertura de uma frente, de uma segunda frente de batalha, para que assim o seu exército, que estava sendo sacrificado, estava sangrando na resistência contra os alemães na frente oriental, não tivessem de dar conta da guerra sozinho. Mas esta ajuda dada a Stalin, ela foi deixada o mais para depois possível. Aqui já tem o início de um pensamento de Guerra Fria, que vai acontecer após a Segunda Guerra Mundial. Então, esses países aliados, aqui em junho de 1944, final de 43, começo de 44, eles já têm uma ideia da decisão da guerra. Aqui já é bastante visto que a Alemanha vai ser derrotada. Mas como isso vai ser feito? Onde? Por quê? De que maneira? Então, foi uma jogada por parte de alguns aliados para deixar com que esta ajuda a Stalin fosse o mais demorada possível para que o seu exército continuasse sendo ali sangrado, sendo desgastado na luta contra os alemães. Praticamente ao mesmo tempo do dia D, que foi essa grande operação aliada que aconteceu no norte da França, ocorreu também a Operação Bagration, que é do dia 23 de junho de 44 a 29 de agosto de 44. Esta operação é um contra-ataque por parte dos soviéticos na frente oriental contra os alemães de maneira devastadora. É uma operação com números muito maiores do que do dia D. O seu impacto para a decisão da guerra ela é muito maior do que o que acontece no lado, na frente ocidental, mas é uma operação que praticamente não é falada aqui no Ocidente. Muito poucas pessoas têm informação da Operação Bagration. O dia dele é muito mais famoso, ele é muito mais recorrente. Aqui parte de uma cultura norte-americana. Essa cultura que foi criada no cinema norte-americano pós-Segunda Guerra Mundial, logicamente ia colocar em destaque as ações do Exército dos Estados Unidos. Aqui não haveria nenhum motivo para se fazer uma propaganda ao Exército Soviético, mas é necessário apontar a grande importância da Operação Bagration para os últimos anos da guerra, os anos de 1944 e o começo de 1945. Passa-se o ano de 1944, inicia o ano de 1945, as forças alemãs estão encurraladas, estão fracas e sem ideia do que se fazer para a sequência da guerra, já é uma guerra praticamente perdida. O fim da guerra na Europa acontece em maio de 1945, com a rendição incondicional da Alemanha, depois de Hitler ter se suicidado no finalzinho de abril. O alto escalão nazista que assume a liderança do Terceiro Reich vai assinar a rendição incondicional da Alemanha. Neste momento, os soviéticos já haviam feito um cerco a Berlim, já estavam na periferia da cidade, já haviam bombardeado a cidade. Era questão de tempo para invadir e capturar Hitler, que era a ideia inicial. Mas Hitler, vendo o que aconteceu com Mussolini no final de 1944, que ele havia sido capturado e havia sido exposto em praça pública, havia sido execrado, havia sido humilhado. Ele não gostaria que o seu cadáver passasse pela mesma situação degradante ao qual o de Mussolini.
Sendo assim, ele se suicidou e pediu para que seu cadáver fosse incinerado para que humilhação, tal como a de Mussolini, não acontecesse com ele. Neste momento, o exército aliado já vinha também na parte ocidental, libertando os locais que haviam sido invadidos pelos alemães. O norte da Itália aconteceu a mesma coisa, mas a guerra em si ainda não havia acabado. A Segunda Guerra Mundial havia acabado na Europa, mas ela se estendia no Pacífico. Aqui ainda havia batalhas entre os Estados Unidos e o Japão. Os Estados Unidos, pouco a pouco, ia libertando e tomando as posses japonesas em todo o Oceano Pacífico, enquanto seguia em direção ao norte, encurralando e enviando de volta para dentro do seu próprio país as forças japonesas. Aqui os japoneses não tinham mais o que fazer, mas ainda permaneciam na guerra, como a própria honra e a disciplina japonesa já mostra com os ataques kamikazes, que eram ataques suicidas por parte dos japoneses, já eram uma ideia desesperada da sequência da guerra, e esta guerra vai se estendendo, esta guerra não termina. Os Estados Unidos enviam as duas bombas atômicas sobre o território japonês, Hiroshima e Nagasaki, no dia 6 e no dia 9 de agosto de 1945. E aqui, segundo alguns historiadores, esse teria sido o motivo que leva o Japão à sua rendição incondicional, poucos dias depois. Mas também há uma visão historiográfica não muito difundida em que as duas bombas atômicas não teriam sido o motivo definitivo da rendição por parte dos japoneses, mas sim a entrada dos soviéticos nesta parte da guerra. O Stalin teria retirado todas as suas forças da frente da guerra contra a Alemanha, perdão, e teria redirecionado toda essa força para atacar o Japão. Sendo assim, os japoneses viam que não tinham condições de enfrentar dois exércitos tão grandes e tão poderosos diante do que já havia sido mostrado por ambos, e assina incondicionalmente a sua rendição em agosto de 1945, o que levaria ao fim da Segunda Guerra Mundial, que teria sido o maior conflito armado da história da humanidade. Aqui, alguns apontamentos que ajudam a demonstrar alguns fatos e alguns números que demonstram a superioridade industrial dos aliados e como isso pode ser de grande importância na decisão da guerra. Aqui podemos ver, estes números são tirados do livro do Paul Kennedy, Ascensão e Queda das Grandes Potências, Transformação Econômica e Conflito Militar de 1500 a 2000. Não é um livro especificamente sobre a Segunda Guerra Mundial, mas temos ali 2 capítulos que trabalham muito bem este momento. E Paul Kennedy demonstra esses números que apontam a superioridade industrial. Aqui em armamentos, os aliados produziram, de 40 até 43, 85 bilhões de dólares. E desse montante, pouco mais da metade pelos Estados Unidos, mostrando como que entre Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética, a produção industrial por parte dos Estados Unidos é muito grande. E aqui ainda temos que levar em consideração o Lend-Lease, que era um programa de financiamento por parte dos Estados Unidos para ajudar a manter economicamente esses países que estão em guerra contra o eixo. Então, temos aqui uma ajuda, temos aqui uma ação dos Estados Unidos muito presente na guerra. Neste mesmo período,
a produção do eixo foi de 34 bilhões de dólares em armamento. Não dá nem a metade. E só da Alemanha são 25 bilhões. Então, aqui, a ajuda da Itália, por exemplo, é praticamente irrelevante dentro deste cenário. Então, só em produção, em questão de dólares, os bilhões gastos por parte dos Estados Unidos é muito maior do que os bilhões gastos pela Alemanha. E também, outro dado, no período de 39 até 45, os aliados produziram quase 635 mil aeronaves, sendo pouco mais da metade só nos Estados Unidos, enquanto no mesmo período o eixo 207 mil, ou seja, não é nem um terço. E dessas 207 mil, mais da metade é produzida na Alemanha, 56% da produção. Aqui, um último dado. Entre 43 e 44, os Estados Unidos produziram sozinhos um navio por dia e um avião a cada 5 minutos. E essa grande máquina de produção militar, com certeza, desequilibrou a favor dos aliados. O exemplo do dia D, os aliados invadiram o norte da França com 12.837 aviões, enquanto os alemães defendiam com apenas 319. Não é uma defesa, isso. O número é muito inferior, o número é muito pequeno. Então, esta superioridade industrial, ela pesou muito a balança a favor dos aliados. O próprio Paul Kennedy disse que os alemães lutaram com uma disciplina invejável, com uma determinação e com um rigor militar poucas vezes vista na história, de uma maneira diferenciada. Mas todo este vigor, toda esta disciplina e toda esta determinação não foi capaz de vencer uma superioridade industrial tão avassaladora por parte dos aliados, e principalmente por parte dos Estados Unidos. Para esta parte do vídeo, para este capítulo de maneira geral, que traz ali uma síntese do que foi a Segunda Guerra Mundial nas suas batalhas, desde seu início até seu fim, eu utilizei destes principais trabalhos sobre a Segunda Guerra Mundial. Aqui, utilizei o primeiro capítulo da minha dissertação, a Força Aérea Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Usei o livro Era dos Extremos, do Hobsbawm. Este livro, Atlas da Segunda Guerra Mundial, de Andrew Weist e David Jordan, demonstra aqui como os aviões foram utilizados durante a Batalha da Inglaterra, bastante importante e interessante de ver, e o livro que eu já comentei com vocês, que é Ascensão e a Queda das Grandes Potências, do Paul Kennedy. Então, por enquanto, este é o segundo capítulo do nosso minicurso sobre a Segunda Guerra Mundial, e, na sequência, teremos o terceiro capítulo que fala da participação do Brasil como um todo, e obrigado por enquanto.